pautas de interesse do Brasil não podem ter posicionamentos radicais, foi o que disse um dos principais articuladores da oposição, senador Ciro Nogueira, declaração dada ao Canal Livre da Band depois de Jair Bolsonaro, em reunião com deputados do PL, interromper o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pedir aos aliados que fossem contra a reforma tributária, o que não funcionou, né? A gente viu o que aconteceu. Para o ex-chefe da Casa Civil no governo do ex-presidente, os parlamentares precisam se sentir livres para votar assuntos importantes para o cidadão brasileiro. Eu acho legítimo o presidente Lula querer ampliar a sua base, eu acho legítimo ele tentar, né? Eu vou fazer todo o possível para que os deputados do meu partido, que são livres para tomar suas posições, eles têm que prestar conta do seu mandato aos seus eleitores, ao que eles defendiam nas eleições passadas. Eu espero que a gente continue com esse papel de fazer oposição ao governo, não ao país. Eu acho que essa votação não tem nada a ver de se apoiar ou não ao governo, porque grande parte do que vai acontecer, aliás, quase a totalidade do que vai acontecer na reforma, não vai atingir nem esse atual governo. Então, está errado de achar que quem votou essa reforma foi para fazer que esse atual governo arrecade mais. Não, não vai acontecer. Grande parte do que vai acontecer nessa reforma não atinge o governo do presidente Lula. Neste domingo, Tarcísio de Freitas minimizou o mal-estar com Jair Bolsonaro, afirmou que... Ou melhor, neste domingo, eu falei certo que Tarcísio de Freitas minimizou esse mal-estar? Falei, né? Sim. Afirmou que sempre será leal ao ex-presidente. O presidente é um grande amigo, observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, eu tinha colocado antes para ele. E tá tudo bem, conversamos, assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, se eu estou aqui eu devo a ele. Ainda em entrevista ao Canal Livre, Ciro Nogueira evitou alimentar um distanciamento com Jair Bolsonaro. Para o senador, uma candidatura apoiada pelo ex-presidente será potencialmente forte para as próximas eleições. Nós tivemos quatro grandes líderes populares na história do Brasil, do meu ponto de vista: Getúlio, JK, Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez, os dois grandes líderes se enfrentaram, né? Nós temos hoje, eu acho que o maior eleitor do Brasil é o quê? É o anti-Bolsonaro e o anti-PT. Eu acho que se nós conseguirmos unir o anti-PT, já que o Lula deve ser candidato à reeleição, ou alguém dele, então eu acho que se nós unificarmos essas pessoas que votaram no Lula por conta de rejeição ao Bolsonaro de última hora, algumas coisas, aquele fato do Roberto Jefferson, da Annabelle, algumas declarações que foram feitas na última hora, que deram a vitória ao Lula, tiver alguém com um viés mais de centro, com apoio do presidente Bolsonaro, eu não tenho nem dúvida, nós ganhamos a próxima eleição até com muita facilidade. E é interessante ver esse momento de quem continua junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e quem vai deixando o barco. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, foi muito claro na sexta-feira, quando deu uma entrevista ao jornal O Globo, reafirmando e aí aumentando o tom das críticas a Jair Bolsonaro, dizendo se tratar de um líder da extrema-direita, esse é o termo utilizado por Marcos Pereira, e também dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está isolado. Vamos lembrar, Marcos Pereira, um dos grandes aliados de Jair Bolsonaro, inclusive o apoiando na tentativa de reeleição. Já Ciro Nogueira mantém a sua lealdade e o que dá para a gente ver no comportamento de Tarcísio de Freitas é que ele sabe ser político, né? Ele entrou nessa sabendo ser político, ou seja, conseguiu ali... junto ao ministro Fernando Haddad, um diálogo, agora recente no que a gente pôde acompanhar das conversas para aprovação da reforma tributária. Os governadores estavam questionando alguns pontos, entre esses pontos a criação do Conselho Federativo, que geraria uma perda de autonomia para estados e municípios, por isso governadores estavam ali se posicionando contrariamente a esse ponto, e aí Tarcísio de Freitas foi um dos que abriram esse diálogo e conseguiram seguir em frente com o ministro Fernando Haddad. E por outro lado, quando a gente achava que depois daquele episódio em que Tarcísio foi interrompido de maneira absolutamente deselegante, foi vaiado, foi desautorizado, quase assim, na sua própria opinião, de defender a reforma tributária pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio elegantemente agora também diz que se mantém leal ao ex-presidente Lula, deixando um pé em cada barco. Acho que é mais ou menos sobre isso que a gente até falou na semana passada, quando houve esse episódio, e quando ele volta a falar da lealdade ao ex-presidente
ex-presidente Jair Bolsonaro é que ele não se descola tanto assim. Também de olho nesse eleitorado que apoia Bolsonaro e que gosta de Tarcísio de Freitas como um possível nome nas próximas eleições. Por falar nesses nomes, além de Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira falou sobre o nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, uma das grandes apostas, segundo ele, dessa ala mais à direita. Eu vejo 3 grandes nomes que podem representar hoje como candidatos viáveis para ganhar essa eleição, que é o governador Tarcísio, Zema e a ministra Tereza. São 3 nomes que podem representar muito bem e serem vencedores nessa eleição. Eu acho legítimo e a forma correta, honesta, como que ele está se colocando, foi uma figura importantíssima para o presidente Bolsonaro na eleição, quando o apoiou no segundo turno. Comandou, por muito pouco não se virou aquela eleição e nós devemos muito ao governador Zema. Reprise no Canal Livre, você acompanha aqui na Band News FM, hoje mais tarde a partir das 11 horas da noite.